Dando continuidade, então, à correção da prova de analista administrativo do TRT, da quarta região, agora partindo para a parte de legislação. Questão número 21. Considere as seguintes situações. Então, eu vou ler a alternativa e aqui abaixo já assinalei, então, se a alternativa está correta ou não. Servidor federal passou a ter exercício em nova sede no interesse da administração. Essa mudança foi em caráter permanente e ele foi obrigado a realizar despesas com a sua instalação. O que a questão quer é saber se o servidor fará jus a diárias ou não. Então ele quer saber os casos em que o servidor fará jus a diárias. Nesse primeiro caso, então, que o servidor passou a ter exercício em nova sede no interesse da administração, em caráter permanente, desculpa, ou seja, não foi temporário, foi permanente, e ele foi obrigado a realizar despesas com a instalação. Então, de acordo com o artigo 53 da Lei 8.112, a ajuda de custo destina-se a compensar as despesas de instalação do servidor que, no interesse do serviço, passar a ter exercício em nova sede com mudança de domicílio em caráter permanente, vedado duplo pagamento de indenização a qualquer tempo, no caso de o cônjuge ou companheiro que detenha também a condição de servidor vier a ter exercício na mesma sede. Então a primeira está errada. Fará jus a diárias. Vamos ver assinalar a alternativa 2. Servidor federal realizou viagem a Brasília, fora de sua sede, em caráter transitório, tendo realizado despesas com passagens aéreas e alimentação. Nesse caso, correto. De acordo com o artigo 58, o servidor que, a serviço, afastar-se da sede em caráter eventual ou transitório para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus a passagens e diárias destinadas a indenizar as parcelas de despesa extraordinária com pousada, alimentação e locomoção urbana, conforme dispuser em regulamento. Então, a gente assinala, já marca a alternativa 2. 3. O servidor federal se deslocou ao município localizado dentro da região metropolitana em que está localizada a sua sede para realizar trabalho de exigência permanente do cargo por ele ocupado. Então aqui a gente já vê dois casos. Primeiro, está errado porque no parágrafo 2º, nos casos em que o deslocamento da sede constituir exigência permanente do cargo, o servidor não fará jus a diárias. Então, aqui no caso, ele vai estar dentro da região metropolitana e é uma exigência do trabalho. Ele foi contratado para fazer isso. É uma das atribuições do seu cargo esse deslocamento dentro dessa região metropolitana. Então aqui a gente não tem o que falar de diárias. Então, por conseguinte, temos como gabarito a alternativa letra E. Somente a alternativa 2 é a correta. O servidor fará jus às diárias no caso de viagem fora de sua sede em caráter transitório, tendo realizado despesas com passagens aéreas e alimentação, gabarito letra E. Questão 22. Considere as seguintes situações relacionadas a licenças tiradas por servidor federal. Vamos ver então o que pede o comando da questão. Nos termos da Lei 8.112, será mantida a remuneração do servidor apenas em. Então, quais os casos que vai ser mantida a remuneração? Vamos analisar aqui assertiva 1. Por motivo de doença do cônjuge, comprovada por perícia médica oficial e com a necessidade de sua assistência direta por 30 dias não consecutivos. Está correto, de acordo com o artigo 83 da referida lei. Poderá ser concedida licença ao servidor por motivo de doença do cônjuge ou companheiro, dos pais, dos filhos, do padrasto ou madrasta e enteado, ou dependente que viva às suas expensas e conste do seu assentamento funcional, mediante comprovação por perícia médica oficial.
A licença de que trata o caput, incluídas prorrogações, poderá ser concedida a cada período de 12 meses nas seguintes condições: até 60 dias consecutivos ou não, mantida a remuneração do servidor. Então aqui a gente vê motivo do cônjuge, ok? Comprovado por perícia médica, assistência direta, então que o servidor vai ter que dar para o seu cônjuge, por 30 dias não consecutivos. Então ali o parágrafo 2º, inciso 1, fala de até 60 dias consecutivos ou não, mantida a remuneração, ou seja, a assertiva 1 está correta. Assertiva 2. Para acompanhar cônjuge que foi deslocado para outro ponto do território nacional por tempo indeterminado. Bom, nesse caso está errado, porque o artigo 84 ele nos diz que poderá ser concedida licença ao servidor para acompanhar cônjuge ou companheiro que foi deslocado para outro ponto do território nacional, para o exterior ou para o exercício de mandato eletivo dos poderes executivo e legislativo. A licença será por prazo indeterminado e sem remuneração. O sujeito pode até acompanhar, pode seguir o cônjuge ou companheiro, não tem problema. O tempo que precisar, né, para acompanhar. Só que, claro, aí sem a remuneração. Então, a 2 nós riscamos. 3. Para atividade política, no período que mediou entre a escolha em convenção partidária como candidato a cargo eletivo e a véspera do registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral. Está mais uma vez errado, porque, de acordo com o artigo 86, o servidor terá direito à licença, ok? Tudo tranquilo, ele vai poder tirar essa licença. Agora, sem remuneração. Sem remuneração de que período até período? Durante o período que mediar entre a sua escolha em convenção partidária como candidato a cargo eletivo e a véspera do registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral. Ou seja, o sujeito ainda ele não se candidatou ao cargo eletivo nas eleições. Ele está simplesmente se candidatando na sua convenção partidária. Então, nesse meio de tempo, entre a sua escolha na convenção e ele se registrar sua candidatura perante a Justiça Eleitoral, ele pode tirar essa licença, mas vai ser sem remuneração. Então, riscamos também a assertiva número 3. 4. Para participar de curso de capacitação profissional por 60 dias, no interesse da administração, após ter completado um quinquênio de efetivo exercício. Que está correto, a gente vê no artigo 87 da Lei 8.112, que após cada quinquênio de efetivo exercício, o servidor poderá, no interesse da administração, afastar-se do exercício do cargo com a respectiva remuneração por até 3 meses para participar de curso de capacidade profissional. Então ele pode participar, pode se ausentar no interesse da administração por até 3 meses, e aqui na assertiva ele fala que então o servidor se ausentou por 60 dias, está dentro dos 3 meses, vai ser mantida a sua remuneração. Então a gente tem como gabarito as alternativas 1 e 4, o que nos dá como resposta gabarito letra C, de Canadá. Questão número 22, gabarito letra C. Questão 23. Sobre o processo administrativo no âmbito da administração pública federal, regulado pela Lei 9.784 de 99, é correto afirmar que... Mais uma questão, então, que eu vou ler as letras, né, cada alternativa, e aí eu vou dizendo se está certo ou se está errado. Letra A. A competência exercida pelos órgãos administrativos é irrenunciável, cabendo delegação no caso da edição de atos de caráter normativo. Obviamente errado, porque não há possibilidade de delegação justamente nesses casos, que é edição de atos de caráter normativo e decisões de recursos administrativos e matérias de competência exclusiva do órgão ou autoridade.
Então, esses casos não podem ser objeto de delegação, que é justamente o que fala, que é uma das possibilidades na alternativa A, então ela está errada. B. É correto afirmar que órgão é a unidade de atuação dotada de personalidade jurídica. Também está errado. Órgãos são unidades integrantes da estrutura da administração direta ou indireta, não possuindo personalidade jurídica própria. Alternativa C. Todos os atos administrativos devem sempre ser objeto de divulgação oficial. Bom, aqui tem aquelas palavrinhas que a gente tem que prestar atenção. Todos e sempre. Será que é qualquer ato administrativo que deve ser objeto de divulgação? Obviamente, aqui que está errado, porque os atos administrativos que são hipótese de sigilo, até previsto mesmo na própria Constituição, eles não devem ser divulgados. Então, a questão da publicidade, ela é um princípio, exceto aqueles casos em que o sigilo seja obrigatório. Letra D. É correto afirmar que o processo pode ser iniciado tanto de ofício como a pedido do interessado. Correto. Aqui a gente encontra nosso gabarito da questão número 23. Artigo 5º da referida lei. O processo administrativo pode iniciar-se de ofício ou a pedido de interessado. Então, nosso gabarito da questão letra D, mas vamos partir para a última alternativa, letra E, para ver o que ela tem de errado. O requerimento inicial do interessado deve ser feito sempre na forma escrita. Errado, né? O artigo 6º, então, ele excetua alguns casos em que pode ser feita por solicitação oral. E diz o artigo 6º, o requerimento inicial do interessado, salvo casos em que for admitida solicitação oral, deve ser formulada por escrito. Então, a regra é que seja feito por formulação por escrito, mas agora a gente vê que tem alguns casos em que pode ser feita solicitação oral. Então, gabarito da questão 23, alternativa D. Questão 24. Nos termos regulados pela Lei número 8.429 de 92, a pena de perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento integral do dano, quando houver perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de 8 a 10 anos, pagamento de multa civil de até 3 vezes o valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoas jurídicas da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 10 anos, pode ser aplicada quando caracterizado o ato de improbidade administrativa por... Bom, aqui, obviamente, não vem assinalado, sublinhado na questão esses termos, mas eu sublinhei já para a gente, na resolução, a gente já vê os pontos que vão mostrar qual que é o ato administrativo, tá? Qual entre os três que a lei número 8.429 prevê como ato de improbidade administrativa, que é o enriquecimento ilícito, lesão ao erário e atos que atentem contra os princípios da administração pública. Então a gente vê qual deles, no caso, em que vai caber a suspensão dos direitos políticos de 8 a 10 anos, a multa civil de até 3 vezes, a proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios, enfim, pelo prazo de 10 anos. Qual que é essa punição? Essas punições, a gente vai ver, então, a lei aqui nos atos, então, de improbidade administrativa. Temos aqui, então, a letra A, que diz retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício. Errado. Por quê? Esse trata-se de um ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública. E essas penalidades que estão
na questão, elas são penalidades aplicadas àqueles casos de enriquecimento ilícito. Então, a gente tem que procurar alguma hipótese em que haja enriquecimento ilícito. Então, a alternativa A está errada. B. Receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indiretamente, para omitir ato de ofício, providência ou declaração a que esteja obrigado. Correto. Encontramos aqui, então, o caso em que há configuração de enriquecimento ilícito e aí está sujeito à penalidade que está exposta no caput da questão, aqui na própria questão número 24. C. Permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço superior ao do mercado. Errado. É que esse é um ato de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário, portanto, não é essa penalidade que está na questão. Letra D. Ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento. Está errado, porque é um ato de improbidade administrativa também que causa prejuízo ao erário. Então não é essa penalidade. E letra E também está errado, porque é um ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública, que é negar publicidade aos atos oficiais. Então, gabarito da questão número 24, alternativa B, de bola. Deixa eu anotar aqui, então, resolução da questão, gabarito, letra B. Gabarito, letra B. Questão número 24, e partimos então agora para a questão número 25. Nos termos do regimento interno do TRT da 4ª Região, supervisionar os serviços da assessoria de juízes e decidir os conflitos de atribuições entre juízes de primeiro grau é de competência do... Conforme o inciso 10 do artigo 44 do Regimento Interno do TRT da 4ª Região, vai competir então ao corregedor regional decidir os conflitos de atribuições entre juízes de primeiro grau. Então, gabarito da questão número 25, questão bem direta. Gabarito, alternativa A, corregedor regional. E assim encerramos então a parte da prova de analista administrativo do TRT da 4ª Região na área de legislação.